Quer saber o que eu faria se eu tivesse que começar tudo de novo na importação, usando só o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 3 anos? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. E aí, beleza? Eu sou o Max, seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria, e no vídeo de hoje eu vou te dizer exatamente o que eu faria passo a passo se eu tivesse que realmente começar tudo do zero. Na verdade, não do zero, porque pra você começar com importação você precisa de algum dinheiro. Na época que eu comecei eu tinha 30 reais, então era praticamente do zero, né? Mas hoje eu vou criar um cenário aqui de exemplo pra poder dizer pra vocês as decisões que eu tomaria partindo do valor de 100 reais. E o objetivo aqui é partir desses 100 reais até chegar a um patamar de ganhar por volta de 2 mil reais por mês. Lembrando que os números que eu vou falar aqui nesse vídeo, eles são de acordo com a realidade que eu tenho aqui na minha cidade e também nesse momento do ano, que no momento que eu tô gravando esse vídeo é em março de 2021, vou usar o mês passado como referência, então não se apegue muito aos números, foca um pouco mais no conceito, porque pode ser que na sua cidade seja totalmente diferente, talvez você não consiga vender os mesmos produtos que eu, talvez você tenha um produto melhor do que o meu, então são muitas variáveis para se considerar, mas o conceito que eu vou te passar aqui é bem importante e pode te agregar bastante se você está começando principalmente. Não só se você está começando, mas se você também está importando há algum tempo, as informações que eu posso te passar aqui podem te agregar bastante, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o cenário que a gente vai usar como base aqui, considera que eu estou começando com um valor de 100 reais, e a primeira coisa que eu vou fazer é identificar uma curva A. Existe a curva A, curva B, curva C, e essas nomenclaturas servem para definir basicamente quais que são os seus principais produtos, na ordem, né? Então, a curva A definiria como se fossem os seus melhores produtos. A curva B seriam os produtos bons que você vende também, mas que estão abaixo da curva A. A curva C seria que está abaixo da curva B e assim por diante. Caso você não tenha uma curva A, ou mesmo você não tenha um produto para revender, eu sugiro que você acompanhe a playlist de unboxing que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card, onde eu mostro os principais produtos que eu trabalho aqui na minha região. E lá eu posso te dar ideias de produtos bem lucrativos para você revender. Mas como eu estou partindo do pressuposto que eu tenho a experiência que eu tenho hoje, então eu já basicamente encontrei a minha curva A, a minha curva B e minha curva C. E vocês podem usar esse meu exemplo a favor de vocês também, caso vocês queiram. Lembrando, é claro, que é importante vocês fazerem os testes antes para ver se o produto é viável para vocês, beleza? Então no meu caso aqui o produto de curva A é o Smartwatch D20, que no mês anterior de fevereiro, que eu tô usando como base, eu vendi 20 e poucas unidades. Eu vou considerar aqui só as vendas no Facebook e na OLX, que são as vendas regionais. Eu vou descartar a Shopee por enquanto, porque se você tá começando, é importante que você foque mais em vender na sua cidade. Os lucros que você tem na sua cidade são muito maiores do que os lucros que você vai ter no marketplace online, onde você tá competindo basicamente com o Brasil inteiro. Então aqui já vai a primeira sacada desse vídeo. Se você tá começando agora, descarta completamente a possibilidade de você vender pela Shopee por enquanto e foca mais no Marketplace e na OLX. Então, usando só o Marketplace e a OLX como exemplo, eu vendi 13 unidades do Smartwatch D20 em fevereiro. Então, vamos supor que eu mantenha essa média de 13 vendas ao longo dos próximos meses. O que eu vou fazer a partir de hoje? Vamos supor que eu tô começando hoje com importação. Dia 18/3, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vou lá e compro 2 Smartwatches D20. Só que eu não vou comprar eles da China. Como eu tô começando agora, o principal, na verdade, não é a margem de lucro. Muitas pessoas acham que elas têm que encontrar o produto mais lucrativo e tudo mais, mas o mais importante não é esse. O mais importante é você conseguir giro. E para conseguir um giro mais rápido, eu vou começar comprando na Shopee do Brasil. Então eu vou encontrar algum fornecedor lá na Shopee que venda por volta de 50 reais o D20 e eu vou comprar ele lá. Então, como nesse exemplo aqui eu tenho um orçamento de 100 reais, eu vou comprar 2 unidades do D20 por 50 reais cada. Uma média que leva para os seus produtos chegar quando você compra na Shopee do Brasil é por volta de uma semana. Então eu vou usar esse período aí como base para poder fazer os cálculos aqui nesse vídeo. Então supondo que eu comece hoje. No dia 25/3 os produtos chegam e eu levo mais ou menos uma semana para vender essas 2 unidades do D20, no valor de 80 reais, totalizando 160. Então se eu levo uma semana para fazer essas vendas, significa que no dia 1º de abril eu teria 160 reais nas mãos. E aí o que eu faço? Eu repito esse processo. Eu pego agora esses 160 reais que eu tenho e eu vou comprar 3 unidades do D20. E eles vão chegar para mim por volta do dia 8/4. E aí eu vou repetindo esse processo durante algum tempo. Eu vou comprando na Shopee e revendendo aqui na minha cidade. E eu já fiz todo esse cálculo aqui para ver até onde eu cheguei. Eu só não vou colocar aqui no vídeo, porque senão esse vídeo vai ter horas de duração. Mas aqui nesse exemplo, no dia 3 de junho, ou seja, pouco mais de 2 meses e meio aí depois, eu já vou ter transformado os 100 reais em 640 reais usando esse exemplo que eu tô dando aqui. E aí o que eu vou fazer? Esses 640 é exatamente o valor que eu preciso para comprar na Shopee do Brasil 13 unidades do D20, que equivale ao valor de um mês de estoque. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu fiz
no mês anterior, entre o Marketplace e o OLX, 13 vendas do D20, então eu já cheguei nesse patamar onde eu consigo atender ao longo de um mês inteiro com o meu estoque a demanda do D20. Então eu vou fazer novamente essa compra, vai levar uma semana para chegar, e quando chegarem os 13 D20s, eu vou levar um mês para vender. Então no exemplo que eu tô dando aqui, no dia 10/7, que seria 10 de julho, eu teria R$ 1.040 na mão. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que em nenhum momento aqui eu tirei uma parte desse dinheiro para poder gastar e nem considerei nenhum tipo de gasto. Eu sugiro que se você tiver a possibilidade de não gastar o seu dinheiro no início, que você faça isso, que você reinvista tudo que você puder reinvestir, pelo menos por um tempo enquanto você está começando, porque isso vai te permitir chegar muito mais rápido nos patamares que você deseja chegar, mas principalmente porque na verdade ainda não está na hora da colheita, ou seja, você não vai estar comendo os frutos do seu trabalho, na verdade você vai estar comendo as sementes do seu trabalho. E isso vai fazer com que você se prejudique bastante. E é claro que se você estiver numa situação em que você precise tirar o dinheiro para gastar por alguma necessidade que você tiver, calcula ali o quanto que você vai precisar tirar. Mas se for por alguma futilidade, alguma coisa que você quer fazer apenas, mas que você não precisa, eu sugiro que você realmente mantenha a disciplina durante um tempo, porque isso vai te ajudar bastante. Beleza? Então aqui eu tô considerando que eu não faço nenhum gasto nesse período. Então no dia 10 de julho, eu já teria transformado, em pouco menos de 4 meses, os R$100 iniciais em 1.040. Eu não teria conseguido fazer isso se eu tivesse comprado direto da China. Por que não? Porque eu não teria conseguido girar o valor tantas vezes assim. Eu não cheguei a fazer o cálculo completo, mas provavelmente eu levaria mais ou menos o dobro do tempo para poder chegar nesse mesmo valor se eu tivesse comprado na China. Justamente porque em vez de uma semana para chegar aos produtos, eu considero que leva por volta de um mês. É claro que tem períodos que às vezes as importações chegam mais rápido, principalmente agora no início do ano, mas você não pode contar muito com isso porque as entregas são extremamente imprevisíveis, então enquanto às vezes você recebe bem rápido, às vezes você pode demorar bastante para receber também. Então considerando uma base de 30 dias para os produtos chegarem da China, você levaria o dobro do tempo para chegar nesse valor, não teria compensado você comprar da China nesse momento. Só que a partir desse momento aqui em diante já vai começar a compensar e eu vou explicar por quê. Lembra que eu disse para vocês que eu já tinha chegado num valor onde eu consigo ter um mês de estoque? Como agora eu tenho R$1.040 na conta, eu vou gastar novamente os 640 que eu gastei da outra vez para comprar 13 unidades do D20 e isso vai me permitir ter um mês de estoque. Só que ainda me sobrou os outros R$400 e esses R$400 eu vou usar eles exatamente para poder fazer a compra de 13 unidades lá da China. Então vocês podem ver que eu vou pagar R$240 a menos pelas mesmas 13 unidades. Só que a partir de agora vai valer a pena. Por quê? Porque eu vou comprar 13 unidades aqui no Brasil e 13 unidades lá fora. Até eu vender essas 13 unidades aqui do Brasil, que levam por volta de um mês para ser vendidas, quando eu terminar esse estoque aqui, já vão chegar os da China. Então esse é o momento em que eu faço a migração de compras nacionais para as compras na China, por volta ali do dia 10/7. Então eu teria essas 13 unidades para vender ao longo do mês, enquanto eu aguardo as 13 unidades da China chegarem. E aí, por volta do dia 18 de agosto, eu já teria vendido essas 13 unidades do D20, que me totalizariam R$960, e aí chegariam as outras 13 unidades do D20. E aí o que eu faria a partir daqui? Eu tiraria R$400 desses 960 para comprar outros 13 D20s. Então eu tenho esses 13 D20s que chegaram agora, e eu vou fazer outro pedido agora para que daqui a um mês, quando acabar esse estoque de novo, eu tenha de novo mais unidades do D20 chegando. E aí vão me sobrar R$560. Então só nesse momento eu partiria para um outro produto. E por que só agora que eu compraria um outro produto, sendo que eu falo bastante aqui no canal que você tem que diversificar e ter bastante variedade de produtos no seu portfólio? Justamente porque o D20 ele é a minha curva A, e eu estou considerando que eu já tenho esse conhecimento. Então, se você tem um produto que você já sabe que ele é a sua curva A, você tem que parar tudo que você está fazendo e repor o seu estoque do produto curva A que você tem até que você consiga atender toda a sua demanda. A partir do momento em que você conseguiu atender toda a sua demanda da sua curva A, você parte para montar o seu estoque da curva B. E caso você ainda não tenha um produto que você possa definir como curva A ou curva B, então compra alguns produtos diferentes ali, aplica essa mesma lógica aqui do vídeo, até que você encontre um produto que se destaca mais do que o outro. Então, no meu caso, o próximo produto que eu focaria seria o Smartwatch T500, que é o segundo colocado na minha lista de produtos mais vendidos. Inclusive, caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, onde eu mostro o top 10 dos produtos mais lucrativos que eu vendo. Inclusive, lá eu falo quanto que eu consegui tirar com cada um dos produtos e quanto que eu consegui vender de todos eles ao longo do mês. Então, se você ainda não viu esse vídeo, confere ele lá, que ele vai te ajudar bastante a ter uma ideia do quanto que você consegue faturar. Então, agora eu teria dois produtos diferentes para trabalhar, que me permitem alcançar públicos diferentes. Então o D20 ele tem um certo público. No exemplo que eu estou dando aqui, eu vou conseguir alcançar 13 pessoas por mês, e o T500 ele vai ter um outro público. São pessoas que querem outro tipo de relógio, com outras funcionalidades, às vezes totalmente diferente do D20. E é isso que vai te permitir vender mais ao longo do mês, você ter variedade de produto para poder atender diferentes públicos. Então com esses R$560 que me sobrariam, eu compraria 5 unidades do T500,
para começar a revender eles. Então até o momento eu tenho um estoque que me permite vender 5 unidades do T500 por mês e 13 unidades do D20 por mês. Se a gente considerar que o D20 ele tá me dando uma margem de R$50 de lucro, isso significa que eu tô tirando R$650 por mês de lucro com o D20, e se eu considerar que eu tô tirando R$120 de lucro com o T500, em 5 unidades eu teria R$600 de lucro. Então somando esses dois valores a gente tem R$1.250 de lucro por mês. Ainda não chegamos na meta que a gente tem de R$2.000 e a gente tá aqui nesse exemplo, no dia 18/8, então a gente vai continuar no processo até que a gente chegue aos R$2.000. Como a demanda média que eu tenho do T500 é por volta de 5 vendas ali por mês, eu já atendi a demanda desse produto. Então eu já posso partir para o terceiro produto que eu vou trabalhar. Então nesse momento do vídeo a gente vai estar por volta do dia 18 de agosto, e aí no dia 18/9 já chegariam os T500 que eu poderia vender ao longo de um mês, mais os 960 que eu teria vindos do D20, e além de receber mais 3 unidades do D20. Então considerando as vendas que eu vou ter ao longo do mês de setembro, eu já conseguiria trazer agora no dia 18 de setembro, além de repor os produtos que eu já vendo, eu conseguiria incluir 2 modelos de smartwatch diferentes, que no caso seriam o X7 e o T600. São excelentes produtos que eu gosto bastante de vender e eles levariam por volta de um mês para chegar. Então eles chegariam por volta do dia 18 de outubro. Então nesse momento eu vou ter por volta de 13 unidades do D20, 5 unidades do T500, 5 unidades do X7 e 3 unidades do T600. E se a gente considerar a quantidade que eu vendo atualmente de cada um desses modelos ao longo de um mês, com os lucros que eu tenho, que são mais ou menos a média desses que eu falei nesse vídeo, a gente já conseguiria chegar nesse patamar de mais ou menos R$2.000 por mês. Então se eu tivesse que recomeçar com só R$100, eu levaria exatamente 7 meses para poder chegar num patamar onde eu conseguisse tirar um lucro médio na casa de R$2.000 por mês. Eu sei que pode ter ficado um pouco embolado demais, porque tem bastante número, bastante cálculo envolvido aí, mas não se apega tanto aos números, tenta ver de uma forma mais geral e entender os conceitos que eu passei aqui nesse vídeo, porque eles podem te agregar bastante e principalmente acelerar o processo de vocês. Eu levei por volta de 2 anos para chegar nesse patamar, e se eu tivesse que começar de novo, eu levaria 7 meses, como a gente viu aqui. E a única diferença é que eu tenho muito mais conhecimento hoje do que eu tinha naquela época. E é justamente isso que eu quero aqui, trazer esse conhecimento para você que você possa otimizar bastante os seus resultados, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, e se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, porque eu vou estar soltando vídeo todos os dias, até o dia 1º de abril, e a partir dessa data eu volto a soltar 3 vídeos por semana, com conteúdos que vão te ajudar bastante se você quer fazer uma renda extra, ou mesmo se você quiser trabalhar totalmente por conta própria, de casa, pela internet, com importação e revenda, os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante, beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, e até a próxima!